Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam muito bem-vindos a mais um estudo aqui do canal Justifica-me. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do capítulo 11 de Daniel, e hoje nós vamos falar do versículo 36 até o versículo 39. E pela graça de Jesus nós vamos terminar essa série nos próximos dias, estamos chegando no finalzinho, falta apenas esse vídeo e o próximo, que vai finalizar ali do verso 40 até o verso 45, e pela graça do nosso Deus nós vamos conseguir compreender esse assunto, né? Finalizar aí essa série que é tão urgente para os dias que estamos vivendo. Um detalhe, nós vamos ainda ter mais vídeos agora da reunião das nações, nós vamos ver detalhes, né? Nós vamos ver as bases da questão oriental, nós vamos entender também alguns detalhes, né, a mais sobre o porquê de algumas coisas estarem acontecendo no mundo hoje em dia, e vamos entender todos os detalhes pela graça do nosso Deus. Vamos dar continuidade então, vamos fazer uma oração, eu convido você a orar junto comigo nesse momento. Oremos juntos. Querido Pai que está nos céus, muito obrigado pelo privilégio, Senhor, que temos de estarmos aqui agora para estudar a sua santa palavra. Pedimos ao Senhor, Pai, que teu Santo Espírito seja conosco, nos ajudando, nos moldando, Pai amado, e que tudo que nós iremos aprender, Pai, possamos levar para a nossa vida individual, que nossa mente e nosso coração sejam transformados pela graça de nosso Senhor Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai, e fica conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, então, vamos iniciar o livro de Daniel, capítulo 11, verso 36 ao 39. Se você tiver com a sua Bíblia aí, pegue a sua Bíblia para poder acompanhar junto, fazer algumas anotações. E nós vamos ver o versículo 36. No verso 36 diz assim: Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Então, veja só, em relação a esse verso 36, no livro aqui Daniel e Apocalipse, nós vamos ver alguns detalhes aqui que são importantes em relação ao verso 36 em si. Veja só o que ele diz. O rei aqui apresentado não pode ser o mesmo poder mencionado por último, a saber, o papado, pois as especificações não se sustentam caso sejam aplicadas a esse poder. Bom, você vai lembrar que no último vídeo nós falamos, né, sobre o papado, sobre o surgimento do papado, né, os 1260 anos que esse poder ficou, né, no auge, e nós comentamos alguns detalhes explicando detalhadamente ali, né, o que esse poder fez, o que esse poder faria. Então, nós vimos que até o verso 35 tudo se cumpriu ali. Quando chega no verso 36, há uma mudança agora de poder. Do verso 36 em diante, não está se referindo mais ao papado em si. Nós vamos ver alguns detalhes que vai trazer aqui. Perceba o seguinte, nós vamos ver um detalhe em relação à tradução. Por quê? Veja, no livro, na página 216, diz assim: Tome como exemplo uma declaração do versículo seguinte: Não terá respeito ao Deus de seus pais. Isso nunca foi verdade em relação ao papado. Deus e Cristo, embora frequentemente colocados em posições falsas, nunca foram abertamente deixados de lado e rejeitados por esse sistema religioso. A única dificuldade em aplicá-lo a um novo poder se encontra no pronome demonstrativo este, ou conforme a NVI e a KJV, no artigo o. Afirma-se que a expressão o rei ou este rei o identificaria como o último a ser mencionado. Caso se pudesse traduzir adequadamente por um rei, não haveria dificuldade. Afirma-se também que alguns dos melhores críticos da Bíblia defendem essa versão. Mede, Winton, Botroid e outros traduzem a passagem por um certo rei fará segundo a sua vontade, introduzindo claramente assim um novo poder no palco de ação. Então a grande questão, queridos, é que no verso 36, a Bíblia aqui está mostrando, né, nessa tradução que nós estamos usando aqui, este rei fará segundo a sua vontade. Então, o que é trazido no livro de Daniel e Apocalipse é que essa palavra este rei ou o rei
fará segundo a sua vontade, ela poderia ser adequadamente traduzida como um certo rei, ou um rei fará segundo a sua vontade. Então, isso mostraria que, nesse verso 36 em diante, estamos diante de um novo poder no palco de ação. Mas, se você for observar, dentro do capítulo 11 de Daniel, se você for entender a forma como os reinos são apresentados, todas as vezes que há troca de poder, você vai reparar que no capítulo 11, ele vai dizer o seguinte, vamos dar uma olhada aqui em alguns versos, para a gente poder entender alguns detalhes sobre a troca dos poderes. Bom, vamos analisar alguns detalhes, porque na tradução que muitas vezes nós utilizamos, traz este rei. Outra tradução traz o rei, né? E aqui no livro ele coloca que a melhor tradução seria um certo rei. Mas, quando nós observamos isso, se nós lermos de uma tradução que diz um certo rei, já fica bem claro e direto que um novo poder é acrescentado. Mas como nós podemos entender, né, de forma ainda mais clara, que a partir do verso 36 já se introduz um novo poder e não mais é o mesmo poder do verso 35, que seria o papado. Veja só, a Bíblia mostra que este rei do verso 36 faria segundo a sua vontade, ou então faria conforme lhe aprouver. Se você lembrar do início do capítulo 11, nós vamos ver alguns detalhes aqui, para você ver que essa linguagem é utilizada quando há, né, um novo poder sendo apresentado, ou alguém que aparece agora, né, um rei, algum líder de nação aparece e se introduz na história. Vamos ler um pouco aqui, você vai ver essa mesma frase aparecendo no capítulo 11, no versículo 3. Vamos dar uma olhada aqui no versículo 3, se você estiver com a sua Bíblia aí. Vamos ler juntos aqui Daniel capítulo 11, versículo 3, que diz assim, ó, depois, veja que agora no verso 3 vai se levantar agora um outro poder. Depois se levantará um rei valente que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Veja que no capítulo 11, no início, ele está falando aqui, né? No verso 2 ele fala que ainda 3 reis reinariam na Pérsia, o quarto seria grande em riquezas, né? Então ele está falando da Pérsia. Então ele vai falando ali, nós vimos já nos primeiros vídeos quem são esses. E quando chega no verso 3, ele diz: depois, agora vai ser introduzido um novo poder. Se levantará um rei valente que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Você vai lembrar que esse rei que faria o que lhe aprovesse ou que reinaria, né, segundo a sua vontade, conforme a sua vontade, é Alexandre o Grande. Então, aqui nesse verso 3, essa mesma linguagem que foi usada no verso 36 mostra que é um novo poder sendo acrescentado. Mas você vai ver também no verso 16 a mesma coisa. No verso 16 você vai ver assim, ó, o que, pois, há de vir contra ele, fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá resistir diante dele, e estará na terra gloriosa, e por sua mão haverá destruição. Se você for retornar lá aos nossos vídeos, você vai ver quem é esse poder aqui no verso 16, e você vai perceber que quando estava naquela luta ali entre Rei do Norte e Rei do Sul no início, aqui está aparecendo agora outro poder, no verso 16. Então, a linguagem que é utilizada no verso 36 aqui de Daniel, capítulo 11, quando apresenta este poder do verso 36, você vê que dentro da linguagem do capítulo 11, quando ele utiliza essa frase, quando ele fala que este rei fará de acordo com a sua vontade, ou o rei virá e fará segundo a sua vontade, em todo o capítulo 11, apresenta um novo poder sendo introduzido. Então, no verso 36, por isso que também, quando nós olhamos para essa tradução, a melhor tradução, de fato, seria um rei fará segundo a sua vontade, porque aqui no verso 36 é colocado agora em cena um novo poder. Então nós vimos o papado acontecendo ali até o verso 35, do verso 36 em diante, nós vamos ver agora uma outra figura aparecendo, um outro poder sendo colocado em voga ali na história. Vamos ver então alguns detalhes sobre esse poder. Veja só, diz assim, ainda no livro Daniel e Apocalipse, agora na página 217, ele diz assim, 3 características peculiares devem aparecer no poder que cumpre essa profecia. Primeiro, deve assumir o caráter aqui apresentado perto do início do tempo do fim, ao qual o versículo anterior nos traz. 2. Deve ser cheio de vontade própria. 3. Deve ser um poder ateu. Ou talvez as duas últimas especificações se unam ao dizer que sua vontade própria se manifestaria na direção do ateísmo. Então, né, nós vamos ser bem diretos para que a gente possa compreender. Nós vamos ver que, dos versos 36 ao verso 39,
Esse poder que é introduzido ali é a Revolução Francesa, é a França, né? Vamos entender alguns detalhes do porquê disso. Veja só o que é que diz o livro. Uma revolução que corresponde exatamente a essa descrição ocorreu na França, bem na época indicada pela profecia. Voltaire havia jogado as sementes que deram seu legítimo e terrível fruto. Esse arrogante infiel, em seu pomposo, mas impotente orgulho próprio, dissera: Estou cansado de ouvir as pessoas repetirem que 12 homens fundaram a religião cristã. Provarei que basta um homem para derrubá-la. Associando-se a indivíduos como Rousseau, D'Alembert, Diderot e outros, ele se empenhou nessa obra. Eles semearam vento e colheram tempestade. Seus esforços culminaram na Revolução de 1793, quando a Bíblia foi descartada e a existência da divindade negada como a voz da nação. Aí, no livro Grande Conflito, veja o que o Espírito de Profecia fala. A França é a única nação do mundo relativamente à qual se conserva registro autêntico de que, como nação, se levantou em aberta rebelião contra o autor do universo. Profusão de blasfemos, profusão de incrédulos tem havido e ainda continua a haver na Inglaterra, Alemanha, Espanha e em outras terras. Mas a França fica à parte na história universal, como o único Estado que, por decreto da Assembleia Legislativa, declarou não haver Deus, e em cuja capital a população inteira, e vasta maioria em toda parte, mulheres, assim como homens, dançaram e cantaram com alegria ao ouvirem a declaração. Então veja que aqui nesse verso 36 está mostrando para nós um poder que se levantaria contra todos os deuses, contra qualquer tipo de Deus. Então, eles se colocariam contra eles, inclusive contra o próprio Deus dos deuses, né? Falaria coisas espantosas. Nós vamos ver como que a França falou coisas espantosas contra o Deus dos deuses e como ela se levantou contra qualquer tipo de Deus. Nisso, nós já vemos claramente que não poderia ser o papado aqui. Por quê? Porque apesar do papado ele colocar Deus e Cristo de forma distorcida, muitas vezes, e o próprio Papa se dizer o vigário do Filho de Deus na Terra, você vê que ele não descarta os deuses, ele não descarta Deus, ele não é um poder ateu, mas é um poder que aceita sim Deus, aceita Jesus, mas é um poder que se coloca como um representante desse Deus aqui na Terra, se coloca como o próprio Deus aqui, né? Nós vamos ver que, em relação a esse poder do verso 36 a 39, ele faz outras coisas. Vamos ver detalhes aqui em relação a isso. Veja só. Na continuação, ele vai dizer o seguinte: o historiador assim descreve essa grande mudança religiosa. Olha o que, o historiador disse. Não era suficiente, disseram eles, que uma nação regenerada destronasse os reis terrenos, a menos que estendesse os braços para desafiar aqueles poderes que a superstição havia representado como reinando sobre o espaço ilimitado. O mundo, pela primeira vez, ouviu uma assembleia de homens nascidos e educados na civilização, presumindo ter o direito de governar uma das mais sofisticadas nações europeias, erguer sua voz unida para negar a mais solene verdade que a alma humana pode receber e renunciar com unanimidade à crença em Deus e à adoração a Ele. Então, olha só, pela primeira vez o mundo viu, né, na história, um lugar, uma nação, de forma oficial, verdadeiramente negar a adoração a Deus, né? Renunciar de forma ali oficial à adoração ao Deus dos deuses, né? Verdadeiramente. Então veja só que coisa interessante. Quando a gente vai continuando, nós vamos ver todos os detalhes em relação à França aqui no verso do 36 ao 39. Veja que do verso 37 ele diz assim: Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. O que seria esse desejo de mulheres, né? E o que significa esses termos que são usados no verso 37? Veja só. Nós vamos falar aqui sobre a degradação do casamento. Por que degradação do casamento? O que isso tem a ver com o verso 37? Veja que no verso 37 ele diz assim: Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres. Quando nós lemos isso, nós vamos entender por que nós vamos nos referir à degradação do casamento. Por quê? Veja só no livro, na página 218, diz assim: A palavra hebraica para mulher também é traduzida por esposa. E o bispo Newton observa que essa passagem seria traduzida com maior propriedade por desejo de esposas.
Isso parece indicar que na mesma época em que o governo declarasse que Deus não existia, pisotearia a lei dada por Deus para regular a instituição do matrimônio. Descobrimos que o historiador, talvez de modo inconsciente, e se for esse o caso, ainda mais significativo, citou juntos o ateísmo e a licenciosidade desse governo na mesma ordem em que são apresentados na profecia. Ele conta. Olha só o que o historiador fala, que coisa tremenda, olha só. Intimamente ligada às leis sobre religião, se encontra aquela que reduziu a união do casamento, o elo mais sagrado que os seres humanos podem formar, cuja permanência conduz com toda a força à consolidação da sociedade, à condição de mero contrato civil de caráter passageiro. Olha só, queridos, o que começou a acontecer na Revolução Francesa. Reduziu-se o casamento, porque, como rejeitou-se a ideia de Deus, como a nação rejeitou abertamente a ideia do Deus de Israel, né, como eles agora falavam de Deus de uma forma assim completamente abstrata e para eles era algo assim ridículo, né? Então, o casamento, que é uma instituição divina, né? Nós sabemos que desde o Éden, quais foram as duas coisas que ficaram aqui? O sábado e o casamento. Então, como eles rejeitaram o Deus de Israel, o casamento também eles passaram a rejeitar. Por isso que no verso 36, primeiro apresenta a rejeição deles a Deus. No verso 37 vai mostrar agora a rejeição deles aos princípios de Deus. No verso 37, quando fala do desejo das mulheres ou desejo das esposas, é justamente agora que eles não teriam respeito a isso. Eles agora iriam degradar o casamento. Veja só a continuação que diz assim, ó. Então eles trouxeram a condição de mero contrato civil de caráter passageiro, por meio do qual duas pessoas poderiam se unir e desunir conforme o bel prazer, quando o gosto mudasse ou o apetite tivesse satisfeito. Se demônios houvessem se envolvido na obra de descobrir a maneira mais eficaz de destruir tudo aquilo que é venerável, gracioso ou permanente na vida doméstica, obtendo ao mesmo tempo a certeza de que o prejuízo que estavam prestes a causar seria perpetuado de uma geração para outra, não poderiam ter inventado um plano mais eficiente do que a degradação do casamento. Olha só, a degradação do casamento a um estado de mera coabitação ocasional ou concubinato legal. Percebe? Então agora, em vez do casamento ser, né, uma união feita pelo próprio Deus, inclusive, não sei se vocês já assistiram, mas tem uma palestra que nós fizemos sobre o sétimo mandamento, né, sobre o casamento, está no canal da irmã Cleuma Nascimento, onde nós mostramos ali que a ideia original do casamento é que o próprio Deus vai unir as pessoas. Mas, naquela época, como se desfez a ideia de Deus, como se desfez a ideia da vida humana ser regida pelo divino, então agora o casamento é a minha vontade, eu faço o que eu quero, e também, se for para ter, né, relação com alguém, basta apenas um contrato, e tudo vai ser feito. Foi assim que se reduziu, né, um ideal divino a uma mera imagem humana. Olha só, na outra frase diz, nem a qualquer Deus. Além do testemunho já apresentado para demonstrar o ateísmo completo da nação nessa época, devem ser registradas as terríveis palavras a seguir, envoltas em loucura e presunção. Olha só o que eles disseram, queridos. O temor do Senhor, longe de ser o princípio da sabedoria, consiste no princípio da insensatez. Olha só. A modéstia não passa de uma invenção da voluptuosidade refinada. O Rei Supremo, o Deus dos judeus e dos cristãos, não passa de um fantasma. Jesus Cristo é um impostor. Então, veja só que terrível. Você percebe também que quando a Bíblia fala que eles não teriam respeito a Deus algum, inclusive falariam coisas espantosas, é difícil até ler isso, né? É difícil até ler esses relatos de tamanha, né, descrença e tamanha afronta ao Deus de Israel. Veja só. Outro autor diz, em 26 de agosto de 1792, a Convenção Nacional realizou uma profissão aberta de ateísmo, e sociedades e clubes ateus semelhantes se reuniam destemidamente em toda a parte da nação francesa. Massacres e o reino do terror se tornaram tão horrendos quanto se possa imaginar. Hebert, Chalmers e seus companheiros apareceram na corte e declararam que Deus não existe. Olha só. Mas a maior de todas as blasfêmias, se é que tais orgias do inferno admitem hierarquia, seria encenada
pelo comediante Monvel, que como sacerdote do iluminismo afirmou. Queridos, olha a afirmação desse comediante. Veja como ele se dirigiu ao Deus de Israel. Veja só. Deus, se tu existes, vinga teu nome difamado. Convoco-te a desafiar-nos. Permaneces em silêncio. Não ousas enviar teus trovões. Quem depois disso crerá em tua existência? Toda a instituição eclesiástica foi destruída. Olha só, queridos. Então, veja que ele agora olha, é como se ele olhasse para Deus, né, e dissesse: a gente está falando um monte de coisa aqui, o senhor não faz nada, então o senhor não existe. Se o senhor existisse, o senhor faria alguma coisa. Não é isso, queridos, que muitas vezes, talvez você olhe para isso e fique dizendo assim: gente, que absurdo, como fala um negócio desse? Mas você já parou para pensar que quando nós descremos da palavra de Deus, quando nós olhamos para Deus, digamos que nós estamos orando por alguém, a gente olha para Deus e fala assim: ah, Senhor, mas o Senhor não me ama porque o Senhor não faz esse tipo de coisa por mim, eu estou orando há tanto tempo por isso, o Senhor não faz nada. Queridos, nós podemos muitas vezes não chegar abertamente e falar, desafiar Deus dessa forma, mas com as nossas incredulidades, com a nossa falta de consagração, com nossa falta de desejo por Deus, né, e com o nosso desleixo em relação à Bíblia, em relação aos estudos, em relação à oração, nós também estamos fazendo a mesma coisa. Nós estamos difamando o nome de Cristo, né? O Espírito de Profecia nos fala que nós podemos negar Cristo de diversas formas, né? Então, isso aqui que está acontecendo na França, nós devemos olhar para essas histórias das nações e lembrar que essas histórias também se repetem na vida dos indivíduos também. Eu quero ler aqui para a gente poder perceber, trazer isso para a nossa vida individual, porque veja, a França negou abertamente a Cristo Jesus, mas você sabia que diariamente você pode estar negando Jesus sem mesmo saber? Eu vou ler aqui o desejado de todas as nações para que você perceba o que pode fazer com que você negue a Jesus. Veja só, olha só o que é que diz aqui na página 249. Diz assim: um espírito contrário ao de Cristo negá-lo-ia, fosse qual fosse a profissão de fé. Os homens podem negar a Cristo pela maledicência. Então, se você fala mal dos outros, se você fica fazendo fofocas sobre os outros, você está negando Jesus. Por conversas destituídas de senso, conversas vãs, falando besteira. Muitas vezes você encontra uma pessoa e fica falando um monte de besteira. Você está negando Jesus quando você faz isso. Por palavras inverídicas ou descorteses, a forma como você fala com as pessoas muitas vezes, a forma como você responde algumas vezes também, você pode estar negando completamente o Senhor Jesus. Podem negá-lo esquivando-se às responsabilidades da vida, pela busca dos prazeres pecaminosos. Podem negá-lo conformando-se com o mundo, por uma conduta indelicada, pelo amor das próprias opiniões, pela justificação própria, por nutrir dúvidas. Muitas vezes, quando você nutre dúvidas em relação a Deus, você está negando Jesus. Olha só, por ansiedades desnecessárias e por deixar-se estar em sombras. Por todas essas coisas, declaram não ter consigo a Cristo. Então, por tudo isso, queridos, nós podemos verdadeiramente, assim como a França, negar abertamente a Jesus. Então, precisamos olhar para a história das nações e precisamos enxergar que essa história pode se repetir na minha vida diária. Vamos continuar aqui o versículo 38, que diz assim: mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas, a um Deus que seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Vamos entender como foi que a França fez isso. Então vamos ver aqui. Deparamos com uma aparente contradição neste versículo. Como uma nação pode não ter respeito a nenhum Deus, mas ainda assim honrar o Deus das fortalezas? Não seria possível ocupar ambas as posições ao mesmo tempo, mas poderia por um tempo não ter respeito a nenhum Deus e depois disso introduzir outra forma de adoração e honrar o Deus das fortalezas. Tal mudança ocorreu na França durante essa época? Sim. Entendeu, queridos? Então veja, ó, quando o verso 38 fala assim, ó, mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas, a Bíblia está dizendo que aquela condição de ateísmo em algum momento iria mudar. Porque chegaria o momento em que eles teriam que honrar o Deus das fortalezas.
E isso justamente aconteceu na época da França. E nós vamos entender o que é essa adoração às forças nacionais. Veja só, a tentativa de transformar a França em uma nação sem Deus provocou tamanha anarquia que os governantes temeram que o poder saísse por completo de suas mãos. Por isso, perceberam que era uma necessidade política introduzir alguma forma de adoração. Mas eles não tinham a intenção de introduzir qualquer movimento que aumentasse a devoção ou desenvolver o verdadeiro caráter espiritual no povo, mas apenas que os mantivesse no poder e lhes desse controle sobre as forças nacionais. Alguns trechos da história demonstrarão como isso aconteceu. Os primeiros objetos de adoração foram a liberdade e o país. Então, queridos, o que aconteceu na história da França? Chegou um momento que eles perceberam o seguinte: olha, não dá para ter uma sociedade sem adoração. O homem tem a necessidade natural de adorar. Então, o ser humano ele foi criado para adorar, ele precisa adorar. E sem adoração, a vida humana ela vira um caos completo, né? Então, o homem naturalmente ele foi criado para adorar a Deus. Deus criou o homem com essa tendência natural de adorar. Mas Deus, desde o início, né, se mostrou ali para o homem como Deus verdadeiro. O inimigo ele pega, então ele perverte isso e cria diversos deuses. Mas Deus é o único e soberano Deus. Então, quando a França chegou a esse ponto, quando os líderes perceberam que não tem como ter uma sociedade assim, sem Deus, aí eles pensaram, não, mas espera aí, nós não queremos Deus, não queremos que o Deus de Israel reine sobre nós, né? Como muitas nações no passado, no Antigo Testamento, disseram. Mas o que que eles pensaram? Bom, já que nós não queremos venerar nada, já que nós não queremos, né, ter coisas espirituais entre nós, tudo que seja de caráter espiritual, nós não queremos que o povo seja um povo devoto. Então vamos pensar uma forma de ter o povo sob controle e que eles possam adorar mais aquilo que a gente quer. Isso é o pensamento dos líderes. E foi justamente isso que aconteceu, né? Eles começaram a introduzir um sistema de adoração deles, dos líderes. Veja só: liberdade, igualdade, virtude e moralidade. O contrário de tudo aquilo que eles possuíam de fato ou exibiam na prática foram as palavras que promoveram para descrever a divindade da nação. Em 1793, foi introduzida a adoração à deusa da razão, assim descrita pelo historiador. Então, olha só, antes da gente ler o que o historiador vai dizer, eles chegaram à seguinte conclusão: bom, já que não dá para ficar sem um Deus, então vamos criar o nosso próprio Deus. E eles criaram a deusa da razão. Os princípios que eles não viviam de fato, mas eles colocaram esses princípios e disseram: olha, agora sim, nós vamos adorar isso, a deusa da razão. E veja só o que, é que o historiador vai dizer agora a partir daqui. Ele vai dizer o seguinte: vamos ver agora então essa parte da adoração à deusa da razão. Uma das cerimônias dessa época insana não encontra rival. Tamanho foi o absurdo aliado à impiedade. As portas da convenção foram abertas para um bando de músicos que antecederam a entrada dos membros do corpo municipal em procissão solene, cantando um hino em louvor à liberdade e carregando como objeto de sua adoração futura uma mulher envolta por um véu, a quem denominaram deusa da razão. Sendo trazida para dentro da corte, seu véu foi retirado com grande cerimônia e ela foi colocada à mão direita do presidente, onde foi reconhecida por todos como uma das dançarinas da ópera, com cujos encantos a maioria dos presentes já estava familiarizada por causa de suas performances no palco. Tal aparição intensificou ainda mais a sensação do momento. A essa pessoa, a mais adequada representante da razão a quem adoravam, a Convenção Nacional da França rendeu homenagem pública. Essa palhaçada ímpia e ridícula causou certo impacto, e a posse da deusa da razão foi repetida e imitada em toda a nação, nos lugares onde os habitantes desejavam mostrar que estavam à altura da revolução. Então foi isso que aconteceu, queridos, né? Então eles criaram toda uma pomposidade, né, uma coisa assim bem bonita assim, para justamente mostrar para a nação quem era o Deus que eles deveriam adorar, né? Era a deusa da razão. E eles tinham um motivo por isso, né? Nós vamos ver ainda mais qual era a motivação deles por trás de tudo isso. Veja só. Ao introduzir a adoração da razão em 1793, Chalmers declarou: o fanatismo legislativo perdeu seu domínio e deu lugar à razão.
Mantivemos seus templos, eles estão regenerados. Hoje, uma imensa multidão se reúne sob seus tetos góticos, os quais, pela primeira vez, ecoarão a voz da verdade. Ali os franceses celebrarão sua verdadeira adoração, à liberdade e à razão. Ali formaremos novos votos pela prosperidade dos exércitos da República. Ali abandonaremos a adoração de ídolos inanimados, substituindo-os pela razão. Essa imagem animada, obra-prima da criação. Era isso que eles diziam, né? Uma mulher de véu, trajada de tecido azul, foi levada até a convenção, e Chaumet, tomando-a pela mão, disse: Mortais, deixem de tremer diante dos trovões impotentes de um Deus a quem seus temores criaram. Daqui em diante, não reconheçam nenhuma divindade além da razão. Ofereço-lhes essa mais nobre e pura imagem. Se precisam ter ídolos, sacrifiquem apenas a este. Prostrem-se perante a augusta defensora da liberdade, símbolo da razão. Olha isso, queridos, que estava acontecendo. Os relacionamentos mais sagrados da vida foram, na mesma época, colocados em uma nova posição, adequada às ideias extravagantes da época. O casamento foi classificado como um contrato civil, vigente, somente enquanto durasse a vontade das partes contratantes. Mademoiselle Arnoux, celebrada comediante, expressou o sentimento público quando chamou o casamento de o sacramento do adultério. De fato, era um Deus estranho, a quem os pais daquela geração não conheceram. Nenhuma divindade do tipo fora elevada antes como objeto de adoração, e pode muito bem ser denominada o Deus das fortalezas, pois o objetivo do movimento era fazer o povo renovar a lealdade e repetir seus votos de prosperidade para os exércitos da França. Então veja que coisa tremenda, queridos. O que estava acontecendo de fato? Na verdade, os políticos, né, o povo, na verdade os homens que estavam ali, né, liderando a nação, eles pensaram: como nós iremos manter o povo venerando algo? Como nós iremos manter o povo na devoção e, ao mesmo tempo, vamos segurá-los para que eles possam apenas venerar a nós, né, aos líderes, respeitar os líderes e não termos um caos total aqui na França? Eles disseram: olha, vocês vão adorar esse Deus aqui, a deusa da razão. E por isso que a Bíblia chama de Deus das fortalezas, porque é justamente o Deus das forças nacionais. Eles queriam que as pessoas olhassem apenas para as forças nacionais, para as fortalezas da política, como o Deus deles, aqueles a quem eles deveriam sempre olhar como aqueles que gostariam que eles fossem libertos, aqueles que gostariam que eles fossem felizes e tudo isso, quando na verdade não era, né? O que eles queriam na verdade era apenas o controle do povo. Então veja só que coisa maravilhosa que a Bíblia já mostrou para nós antes mesmo que acontecesse. Veja só, leia mais uma vez algumas linhas dos exércitos já mencionados. Mantivemos seus templos, eles estão regenerados. Hoje, uma imensa multidão se reúne sob seus tetos góticos, os quais, pela primeira vez, ecoarão a voz da verdade. Agora preste atenção. Ali, os franceses celebrarão sua verdadeira adoração à liberdade e à razão. Lembra que nós lemos isso agora? Agora olha esse final. Ali, formaremos novos votos pela prosperidade dos exércitos da República. Você entendeu qual era o ponto principal ali? Ou seja, o ponto principal é renovar os votos pela prosperidade dos exércitos da República, ou seja, das forças nacionais. Por isso que a Bíblia chama de Deus das fortalezas. Percebe? Então, eles criaram toda essa adoração à deusa da razão, tudo isso que foi feito era justamente para manter o povo sob domínio e que eles respeitassem e sempre tivessem em mente o poder dos exércitos da República, das forças nacionais. Esse era o desejo da França, né? Foi isso que estava acontecendo, era isso que Deus mostrou, né? Então, vamos ver alguns detalhes desse verso 39. Vemos primeiro o detalhe ali: com auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Esse é o primeiro ponto. Segundo, e aos que o reconhecerem, multiplicar-lhes a honra e fá-los a reinar sobre muitos e lhes repartirá a terra por prêmio. Em relação a esse verso 39, a parte que fica mais clara, nós vamos ver, para mostrar ainda mais, de forma ainda mais nítida, que a França cumpriu perfeitamente do verso 36 ao 39, é essa parte final. Mas vamos ler alguns detalhes aqui, e a gente vai chegar nessa parte de repartir a terra por prêmio. Mas o primeiro detalhe está aqui, que é agindo nas poderosas fortalezas. Veja o que ele diz em relação ao fato de dizer aqui quando diz:
agirá contra as poderosas fortalezas. Porque houve uma mudança ali em relação a Napoleão, ali em 1799, veja só. O sistema de paganismo que foi introduzido na França, conforme exemplificado na adoração do ídolo representado pela deusa da razão e regulamentado por meio de um ritual pagão representado pela Assembleia Nacional para ser usado pelo povo francês, continuou em vigor até a nomeação de Napoleão como cônsul provisório da França em 1799. Então, o que aconteceu nesse momento, né, nesse período? Ele fala no final que os adeptos dessa estranha religião ocuparam os lugares fortificados, as fortalezas da nação, conforme esse versículo exprime. Então, as pessoas que estavam sendo adeptos dessa religião, né, dessa estranha religião que a gente já viu, eles começaram a ocupar os lugares fortificados, as fortalezas da nação. Então, nesse verso está mostrando que eles iriam, quando tudo isso começasse a acontecer, justamente por eles estarem tentando fazer com que as pessoas adorassem as forças nacionais, eles iriam atuar justamente a partir das fortalezas poderosas, que foi justamente o que eles fizeram. E a partir daí, nesse momento, por eles estarem agindo agora, né, a partir das fortalezas, tinha uma outra coisa que eles precisariam fazer para poder mostrar ainda mais poder e ter ainda mais influência no meio do povo, que era justamente a outra parte do verso, que é repartindo a terra por prêmio. Como assim? Olha o verso 39. E aos que o reconhecerem, multiplicar-lhes-á a honra, e fá-los-á reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. Então, primeiro eles foram agir nas poderosas fortalezas, e a partir daí, eles começaram a repartir a terra por prêmio. O que eles fizeram? Veja só. Mas o que serve melhor para identificar a aplicação dessa profecia à França, talvez com maior clareza do que qualquer outro detalhe, é a declaração feita na última frase do versículo, a saber, que repartiriam a terra por prêmio. Antes da Revolução, na França, as propriedades em terra pertenciam em grandes extensões a algumas pessoas. A lei exigia que tais propriedades permanecessem sem divisão, para que nenhum herdeiro ou credor as repartisse. Mas a revolução não segue leis. E na anarquia que agora reinava, conforme nota também o capítulo 11 de Apocalipse, os títulos de nobreza foram abolidos e suas terras repartidas em pequenas porções para benefício do erário. O governo necessitava de recursos. Por isso, as imensas propriedades foram confiscadas e vendidas em leilões a compradores propícios. O historiador registra assim essa transação singular. O confisco de 2/3 das propriedades rurais do reino, que surgiu por causa dos decretos da Convenção contra os imigrantes, clérigos e pessoas condenadas nos tribunais revolucionários, colocou recursos equivalentes a mais de 700 milhões de libras esterlinas à disposição do governo. Por conta do tempo, para que o vídeo não fique muito extenso, nós não vamos entrar em muitos detalhes em relação à Revolução Francesa e outros detalhes, mas uma coisa que nós podemos comentar que é muito interessante em relação ao cumprimento profético desse verso 39 em relação aos franceses, veja que o governo até então, ele precisava de recursos, né? Então olha que interessante, a profecia disse que eles repartiriam a terra por prêmio. Então por que por prêmio, né? Porque veja, o governo precisava de recursos para ele. Então, veja, eles estavam pensando em como eles angariariam recursos, né? Como eles trariam coisas para eles. Então, o que é que eles fizeram? Como eles já proclamavam os ideais deles de liberdade, igualdade, fraternidade, uma das coisas que eles fizeram foi justamente, né, trazer aquela luta contra o feudalismo, né? Então, aquela questão da nobreza, do clero, aquela divisão que acontecia numa sociedade feudal, a Revolução Francesa foi claramente contra isso, né? E uma das coisas que eles fizeram foi o quê? Justamente pegar a terra, que era justamente esses senhores feudais, eles tinham grandes extensões de terra, e o que foi que o governo fez? O governo pegou essas terras e simplesmente desconsiderou as leis que até então existiam e começou a repartir essas terras para vários camponeses, né? Para várias pessoas poderem ter acesso a essas terras agora. Então, na visão de toda a massa das pessoas, realmente era um ato de bondade por parte do governo, né? Um ato de mais igualdade, um ato de mais liberdade. E, por outro lado, a profecia mostrou que eles repartiriam a terra por prêmio, ou seja, você adora as forças nacionais, você segue os nossos ideais, nós vamos lutar por você, né? Foi isso que eles estavam fazendo ali. Então, isso é muito interessante você observar que, na verdade, o que nós vemos aqui em relação a essa profecia, em relação ao que aconteceu na história da Revolução Francesa, é justamente o que acontece em
toda a história humana, né? Em toda a história humana, desde de Nimrod, né? Houve sempre essa ideia de alguém vai comandar e essa pessoa vai mostrar para os outros, né, que ela se preocupa com ela e tudo isso. E aí o foco vai se tornando cada vez mais no homem, no que o homem pode fazer, no que o homem pode trazer para nós e vai deixando Deus de lado. Então, a história da França mostra o que o ateísmo, né, quais são as consequências do ateísmo, as consequências de deixar Deus de lado, as consequências de colocar o desejo, de colocar as esperanças no homem, né? Essas são as consequências, e a Bíblia mostra aqui do verso 36 ao verso 39, esse poder que é importante na profecia, né? Ele aparece e ele vai ter um papel agora, que a gente vai falar sobre o próximo vídeo, né? No verso 40 em diante, onde novamente traz-se de volta o rei do norte e o rei do sul. Mas até então, na Revolução Francesa, foi justamente esse poder do verso 36 ao 39 que deu uma ferida no papado, né? Deu-se uma ferida ali no papado, e a partir daí, nós vamos ver que do verso 40 ao 45, volta-se agora outros dois poderes que nós vamos entender no próximo vídeo. E então, do verso 36 ao 39, é aquele período em que a ferida mortal estava sendo dada ao papado, e este poder que estava dando uma ferida mortal ao papado se levanta no mundo, né, e traz ideais e traz coisas que até hoje, em 2024, onde esse vídeo está sendo gravado, até hoje se fala e até hoje influencia várias e várias nações, os ideais do iluminismo, os ideais trazidos na Revolução Francesa. Então, não é por acaso que esse poder está na profecia, né? E no próximo vídeo nós iremos falar justamente sobre uma batalha que teve entre esse poder e outros dois poderes também. Nós vamos ver onde isso culmina, né? Onde finaliza o verso 40 até o 45 de Daniel capítulo 11 e o que Deus estava tentando nos mostrar através de toda essa profecia que se iniciou ali no verso 1 em diante, né? Com Gabriel falando, lembrando que aqui é Gabriel que está explicando toda a história antes mesmo que acontecesse. E esse capítulo está nos mostrando, queridos, desde o início, que os governos da terra, os homens, eles só fazem coisas, queridos, pensando no seu próprio eu, pensando no seu próprio orgulho, pensando em como eles podem ganhar em cima daquela situação. E você vê que sempre, em todos os governos, em todas as nações, todas aquelas pessoas que não se dobravam diante de Deus, não se consagravam a Deus, não tinham vida de oração, não tinham vida de comunhão, estavam nem aí para a palavra, você vê que elas praticamente repetem toda uma história de elas se erguem, Deus permite que elas entrem no poder, mas quando chega no poder, elas vivem de tal forma que elas não são dignas daquilo, e muitas delas perdem sua salvação e têm um fim trágico, né? Então, isso nos mostra, meus amados, se você for ler o livro Primeiros Escritos, você vai ver ali que as pessoas que oram, as pessoas que se consagram, as pessoas que vão em busca de Deus, essas pessoas, elas têm a guarda de anjos dobradas. E aquelas pessoas que vivem de forma indiferente e descuidadas, muitas vezes, na verdade, em todos os casos que pessoas vivem de forma indiferente e descuidada, sabendo já da verdade, os anjos dessas pessoas se retiram delas, né? E foi assim com muitas nações. Muitas nações, ao rejeitar Deus, os anjos se retiraram e os anjos destruidores, né, os anjos do mal, tiveram livre acesso e livre curso naqueles lugares, naquelas nações, trazendo somente miséria. Então, isso nós podemos olhar para a história dessas nações e ver que Deus é um Deus que nos ensina como viver de forma individual através da história dessas nações. E precisamos, pela graça de nosso Deus, pedir sabedoria e discernimento para que a história delas, enquanto nações, não se repita em nossa vida. E por fim, ele pergunta: quando ocorreu tal evento? E em qual país? De modo a cumprir a profecia de maneira mais completa do que essa. Então, nós vemos, né, que de fato se cumpriu de forma plena ali, de forma perfeita na profecia. E que o Senhor nos abençoe de fato, para que possamos compreender tudo isso que aconteceu, todas essas relações humanas, porque veja que, na verdade, tudo isso você consegue ver o coração humano, né, como é que ele atua, e que Deus nos ajude verdadeiramente a vivermos com Deus, porque diariamente devemos fazer uma escolha por nosso Senhor Jesus Cristo. A França, ela negou Deus abertamente durante muito tempo, mas eu e você podemos negar Deus hoje.
E não é isso que Deus deseja para a nossa vida. Deus deseja que nós andemos junto com Ele todos os dias. Que andemos humildemente diante da sua presença para que sejamos transformados em nosso caráter, para que a palavra dele nos transforme. Esse é o desejo de Deus. E nós vemos na história das nações o que a incredulidade, o que a descrença, o que a falta de comunhão e concepção podem fazer com o ser humano. Que Deus nos abençoe e que levemos essas mensagens, essa verdade para a nossa vida. É o nosso desejo em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração então? Oremos juntos. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estudar a sua palavra. Pedimos que o Espírito Santo continue nos guiando, Pai amado. E nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós e ainda fará. Pai querido, que a história dessas nações, ó Pai, que se rebelaram contra ti, não encontrem eco em nossa vida individual, mas que possamos, ó Deus, ser fiéis a ti, Pai amado, fiéis à tua palavra, recebendo a tua palavra diariamente para sermos transformados por ela. Liberta-nos, ó Pai, do maligno e que o Senhor nos torne irrepreensíveis neste dia de hoje. Isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.